Boa noite, meus amados irmãos. Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui para oferecer um culto de louvor ao nosso Deus. Então convido o irmão e a irmã aí, que está em casa, para juntos podermos adorar o nosso Deus. E neste momento nós vamos ter um prelúdio aqui com os nossos irmãos do louvor. Quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 19, de 1 a 9. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Este salmo manifesta a excelência da criação e da palavra de Deus. Quero convidar o irmão a fechar os seus olhos nesse momento e vamos invocar a presença do nosso Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai, porque mais uma vez nós podemos estar diante da tua santa presença, Senhor. Reunidos como igreja, como filhos teus que te amam e que deseja, Senhor, neste momento oferecer um culto de louvor ao Senhor. Queremos cantar hinos, queremos falar da tua palavra, queremos louvar o teu nome, Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Nós queremos fazer isto neste dia que o Senhor nos deu, Senhor. Mas também, amado Deus, queremos ouvir a tua voz nesta noite, Senhor, porque precisamos do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio e este momento de poder fazer isso, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, principalmente nesses dias que estamos passando por momentos difíceis, ó Deus, mas nós temos o Senhor que nos ajuda e que cuida de cada um de nós. Nós te louvamos por isso, Senhor. Te pedimos que o Senhor aceite a nossa oração, aceite o nosso louvor, Senhor, mas acima de tudo, que o Senhor aceite as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e que o Senhor continue a nos ensinar a estar junto conosco neste mundo tão difícil, Senhor. Em nome de Jesus,
Nós oramos neste momento. Amém, Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo canto, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus.
ministração da Palavra de Deus com o pastor Ademar de Campos, da Igreja Comunidade da Graça. Ele já está no ministério já há 40 anos e ele é ministro de louvor também. E muitas igrejas louvam a Deus com as suas composições. Ele tem muitas composições, mais ou menos umas 400 músicas compostas por ele. E eu convido você a prestar atenção na sua palavra, na sua mensagem. Um homem certamente abençoado por Deus, separado para o ministério, e nós vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso irmão Ademar de Campos. Olá, boa tarde, meus queridos irmãos e amigos, Igreja do Senhor, povo amado de Deus. Estamos aqui de volta, né? Depois do nosso último encontro, semana passada, domingo passado, estou aqui de volta para esse nosso tempo de conversa, de bate-papo, de contar história, de cantar louvores, de ler a palavra, de meditar na palavra, de sermos ministrados, eu e você, e de sermos renovados no Espírito, na fé, na esperança, na alegria, na certeza, na segurança, na salvação, no Salvador, nas promessas de Deus, nas alianças eternas, imutáveis, inquebrantáveis do nosso Deus, de sermos, como disse Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É isso que você e eu viemos fazer aqui. E é isso que nós vamos continuar fazendo hoje, amanhã, permitindo o Senhor, se o Senhor permitir que vivamos. Mas a nossa vida é essa, a nossa vida é com Deus, é para Deus. E essa quarentena, essa caverninha, essa cadeiazinha na qual estamos presos e somos reféns, tem nos ajudado a perceber a importância, a necessidade nossa, né? Desse encontro com Deus diário, né? Usando o tempo de uma maneira saudável, produtiva, na comunhão com Deus, na leitura bíblica, nos louvores, no cantar para o Senhor, na comunhão com a família e na comunhão com os irmãos, conversando com tantos pastores, líderes, amigos, filhos na fé e tanta gente, né? Eu estou trabalhando mais agora do que antes, impressionante, gabinete pastoral online, tanta coisa, e visitas, né? Visitas não, mas acompanhando pessoas que estão hospitalizadas, que estão enfermas, pessoas que estão tristes. E eu recebi um testemunho tão lindo, tão edificante para o meu coração, de um moço, o nome dele é Samuel. Vamos orar por ele. E ele contraiu o vírus o coronavírus, né? Covid-19. Mas ele estava no hospital ouvindo uma das minhas canções, O Bem Supremo, Antes Eu Te Conhecia. E ele disse que ele foi inundado de uma paz. E ele se sentiu tão abençoado. E eu fiquei tão feliz. Orei por ele já. E eu oro agora também junto com você para que Deus, para que tu, Senhor, tragas o Samuel de volta. E que a saúde dele seja plenamente restaurada. E esses sintomas vão desaparecer em nome de Jesus. E o milagre, Senhor, alcança o corpo e a saúde do teu filho Samuel. E ele será levantado daquele leito do hospital, saudável, revigorado, renovado no corpo, na alma, no espírito, pelo poder daquele que levou sobre si, naquela cruz, as nossas dores e as nossas enfermidades. Como igreja aqui unida, Senhor, nós enviamos a tua bênção sobre a vida, sobre o corpo do Samuel, sobre a sua casa, a sua família, e agradecemos pela certeza de que o Senhor cumprirá a palavra do Senhor. O Senhor disse: o que ligares na terra, se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será feito pelo meu Pai que está nos céus. Então, obrigado, desde já agradecemos, antecipadamente agradecemos pela bênção e o milagre na vida do nosso querido irmão Samuel, em nome de Jesus.
Aleluia. Pois é, já começamos a pleno vapor, né? Essa canção que eu cantei no início, né? Eu não temerei, eu não temerei. Ela é baseada no 1 João, capítulo 4, versículo 18. E eu vim compartilhar com você um tema baseado nesse versículo. A letra da canção diz: eu não temerei, porque o teu amor lança fora todo medo. E é isso que o texto do versículo diz isto. O perfeito amor lança fora todo medo. E aquele que não ama, que não tem não tem um fundamento, não tem um amor como fundamento, como base da sua existência, da sua relação, das suas relações, ele não é aperfeiçoado no amor. Aquele que não é aperfeiçoado no amor, ele sucumbe à ameaça do medo. E medo é uma palavra muito atual nesse momento, né? Em que as más notícias vão aí invadindo os noticiários no mundo todo, informando o crescimento do número de pessoas mortas na Itália, nos Estados Unidos e no Brasil, e as previsões, e tantas previsões. Chegou um momento que eu fiquei assim, tão pesado, que eu falei: eu vou parar de ver notícias porque não me edifica. E aí comecei a me dedicar aqui em casa, conversar mais com a família e tocar o violão, compor algumas coisas novas e novidades por aí, se o Senhor permitir. E usar esse tempo de uma maneira positiva, né? Aqui junto com você, conversando, compartilhando, contando algumas histórias e experiências que foram marcantes e determinantes na minha vida. Então, meus amados, o tema dessa tarde é antídoto contra o medo. Qual será esse antídoto contra o medo, inclusive do coronavírus? Que remédio que é esse que a ciência não descobriu ainda e nem vai descobrir? Que antídoto, que mistério é esse? Que poder tem esse antídoto? É disso que nós vamos falar e meditar e refletir nessa tarde, em meio a alguns cânticos e louvores. Por falar nisso, antes de entrar no tema aí, de continuar, melhor dizendo, estava lembrando aqui de uma canção antiga minhas canções, a maioria delas são antigas, mas elas acabam se tornando atuais e contextualizadas pela graça e misericórdia do nosso Deus. Deus sabia o que estava fazendo lá atrás. Eu não sabia, mas Ele sabia. Esse cântico é baseado no Salmo 124, Salmo de Davi, que eu gravei lá atrás, não lembro quando. Se não fora o Senhor, não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor, não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram. Então as águas teriam transbordado sobre nós se levantado. Uma corrente viria sobre nós, mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O laço se quebrou
nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que fez o céu e a terra. Salmo 124. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, então as águas teriam nos engolido, teriam sobrevindo sobre nós, uma corrente viria sobre nós. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, o laço se quebrou e como um pássaro escapamos. Por quê? Porque o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele cuida de nós. Então, vamos entrar no tema dessa tarde. Vamos entrar nesse tema, como vencer o medo. O antídoto, qual é o antídoto específico para vencer o medo, contra o medo, antídoto contra o medo. É normal sentir medo? Sim. Por que é normal? Porque Deus colocou esse elemento dentro de nós. O medo, ele é um sinalizador, uma sinalização de que algo ao nosso redor não está bem. Ao nosso redor ou dentro de nós. E aquilo nos desperta para algo, para uma resolução, para uma decisão, para uma tomada de posição. Então, nesse sentido, o medo não é todo mal. Digamos que, num certo sentido, ele é um mal necessário. Mas agora, você viver refém do medo é uma outra coisa. Então, nesse momento que o mundo vive, todas as pessoas estão com medo de morrer, estão com medo do coronavírus. Isso passa pela nossa mente, pela minha também passa. Eu sou ser humano. Há pessoas que têm medo de escuro, têm medo de bicho, têm medo de ser esquecida, têm medo de não ser aceita, têm medo de dormir, têm medo de escuro. Vários tipos de medo que eu não vou ficar falando aqui sobre o medo em si. Você sabe muito bem que nós somos limitados da mesma forma, somos seres humanos, não somos perfeitos. Eu já passei por algumas situações de medo, de pavor. E esse versículo, 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora o temor. E essa palavra temor aí, no original, é paura, é pavor, é espanto, aquele susto mortal. E eu tive uma experiência assim, eita. Eu só estou rindo assim porque o milagre foi muito grande. Foi um livramento de morte. Uma emboscada, 4 ladrões na porta da igreja, me cercaram e queriam fazer alguma coisa comigo. Era madrugada, 5h30 da manhã, meio escuro. E um deles fez um sinal para eu parar. Eu estava dentro do carro, motor ligado. Ele levou a mão para trás e quando ele voltou, já voltou atirando e eu consegui colocar uma marcha ré. Era um carro possante, um Opala 6 cilindros. Isso foi em 1995, faz tempo. E saí a toda velocidade enquanto ele atirava. E uma bala entrou. Mas no momento que essa bala entrou, eu fiz um movimento assim com o volante e ela pegou na tampa da buzina por trás, arrancou a tampa, enquanto vinham pedaços de vidro no meu olho, no meu rosto, e o chumbo e a cápsula caíram no assoalho do carro. E sabe o que aconteceu? Deus me livrou. Foi um livramento, que foi assim, eles estavam assim uns 5 metros de distância de mim. Eu estava entrando no estacionamento da Comunidade da Graça. A gente tinha uma viagem para o Nordeste. E aquela manhã foi uma manhã aterrorizante. Meu coração quase saltou pela boca. Foi muito rápido, não dá tempo de se pensar. A única reação que eu tive foi de colocar uma ré e sair. Foi Deus, só pode ter sido Deus. O normal é você travar numa situação como essa. Mas o susto foi grande. Eu fiquei uma semana perturbado com aquela imagem na mente dos tiros
do barulho, do carro saindo em alta velocidade, em marcha ré, podia bater num poste. Mas a bênção, sabe qual é, queridos? Que no sábado tínhamos tido um seminário na Comunidade da Graça, de louvor, Reciclando a Visão. E um moço do Rio de Janeiro foi tocado a orar por mim. Ele não sabia por quê. Pegou o microfone, ele saiu lá do fundo, pediu licença, falou comigo ali no púlpito, se ele podia orar. Eu falei, claro. Tinha 1.500 pessoas lá no auditório e oraram por mim. No domingo, um ônibus que tinha vindo de Londrina para esse seminário estava voltando para Londrina. E uma jovem que é da nossa igreja em Londrina, ela estava dormindo no ônibus, né, após o almoço, e ela teve um sonho. No sonho, o ônibus voltava para São Paulo. Fazia o retorno no Castelo Branco, ela lembra dos detalhes, para vir para um velório. E ela estava indo para esse velório, junto com esse ônibus. E quando ela chegou e viu o caixão, e viu o caixão aberto, ela olhou dentro do caixão, ela me viu naquele caixão. Ela acordou apavorada e começou a orar. Segunda oração que fizeram por mim. E na madrugada de domingo para segunda, uma intercessora no interior de Pernambuco foi acordada por Deus para orar por mim. E aí, nessa madrugada, aconteceu esse episódio trágico. E quase eu perdi a minha vida. E eu senti medo. Mas aí, queridos, eu fiz o caminho certo. O caminho dos filhos de Deus. O caminho dos cristãos. O caminho daqueles que têm o DNA do Pai, que são filhos porque têm o DNA do Pai. Eu fui falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu não nasci para viver com medo. Eu não vou ser refém desse medo. Eu te peço uma palavra, Senhor, sobre essa situação. E Deus me deu 2 textos. Salmo 59 que diz, o Deus da minha misericórdia me prevenirá. O que significa prevenirá? Significa que Ele se antecipa aos acontecimentos. Ele nos previne, Ele usa pessoas, Ele levanta guardiões, intercessores. Eu preciso de muita oração e intercessão, eu preciso muito. Deus fez esse milagre, me livrou. E o segundo texto foi o Salmo 118, acho que o verso 17, que o salmista diz, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Até o Senhor me inspirou um cântico nesse salmo que eu vou cantar um pedacinho aqui. Não morrerei, mas viverei, contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei, contarei as obras do Senhor. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Não morrerei, mas viverei. Eu errei um pouco aqui porque nunca mais toquei essa música, nem lembrava direito. Desculpe aí. Mas é isso, queridos. Não morrerei, mas viverei. E contarei as obras do Senhor. De novo, eu agradeço a Deus, porque uma canção chegou aos ouvidos do Samuel lá no hospital. Coitadinho. Mas ele foi renovado no Espírito. Eu creio na cura dele e nós vamos testemunhar isso juntos. Por isso que vale a pena a gente estar aqui. Por isso eu faço o que eu faço. Eu não faço música, louvor e gravo projetos só para dizer, tem uma música nova, vamos curtir. Pode curtir. Mas o principal, sabe o que é? Quando a gente descobre que a música pode ser uma profecia, uma palavra de Deus específica para o coração de alguns, você começa a ver o resultado na vida das pessoas. E quantas pessoas abençoadas por Deus que não foram alcançadas por esses cânticos que nasceram no coração de Deus. E isso me deixa muito feliz. Quantos filhos espirituais Deus me deu através desses louvores? Muitos. Se um dia eu tiver uma comunidade, uma igreja, eu queria reunir todas essas pessoas que foram alcançadas por esses cânticos.
Seria uma família maravilhosa e linda, com certeza. Mas então, queridos, voltando à palavra aqui, nós não precisamos temer. Nós podemos sentir medo, mas não nos entregarmos ao medo. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é a nossa sombra à nossa direita. O Senhor conta cada fio de cabelo da nossa cabeça, mesmo que tenhamos poucos, como eu. Nenhuma folha cai de uma árvore, disse Jesus, sem que o Senhor o saiba. Sabia disso? Deus tem a nossa vida na palma das suas mãos. Não tenha medo. Não tenha medo. Então, qual é o antídoto contra o medo? O amor de Deus em nós. Eu não vim aqui para falar de uma receita. Eu não vim falar aqui de uma fórmula mágica. Eu vim aqui para falar para você sobre a palavra viva, revelada de Deus para o meu e o seu coração. Assim como Ele revela ao meu, Ele quer revelar ao seu, porque você é dele, você é dela, você é dele, você é dele. Esse é o ponto de partida. Se eu sou dele, o perfeito amor que é Deus, lança fora o medo, o pavor, o espanto. Eu não vou ter medo de nada. Eu não vou ter medo do coronavírus, não vou ter medo de morrer, não vou ter medo, não vou, porque quem está em mim é maior. Quem está em mim me garante, me sustenta, me alimenta, me fortalece, me renova, me revigora, me inspira, me capacita. Há 46 anos que eu conheço Jesus. Não tenho do que me queixar, meus irmãos. Eu sei em quem tenho crido. Como diz Paulo, eu sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você também sabe que Jesus é capaz. O que é impossível para os homens, para Deus é possível. Então, o antídoto contra o medo é o amor de Deus, o Deus amor. O amor de Deus e o Deus amor. Deus é amor. Não é uma fórmula, não é um exercício de fé, meus queridos. É uma presença. Percebe? Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz: na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus tem sido derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus já foi derramado, não é que será. Você não precisa orar, Senhor, me dá mais amor. Não faça essa oração, porque essa oração é antibíblica. Eu, pessoalmente, não canto músicas que falam, Senhor, me dá mais amor, me dá mais amor. Eu não canto porque eu não quero ir contra a Bíblia, só por isso. Não sou melhor do que ninguém. Nem condeno quem canta. Pode cantar, faz o que achar que deve fazer. Mas eu, pelo que eu vejo na Bíblia, eu não preciso pedir mais amor. Eu preciso amar. Eu preciso obedecer o mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, toda a tua força. Então é só obedecer o mandamento, que você não precisa ficar pedindo amor, porque o amor é uma pessoa, a não ser que você não a tenha. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte, diz o apóstolo João, 1 João 3,14. Entende? 3, 14, 15, 16. Então, meus amados, vamos mergulhar na palavra de Deus, porque fazendo isso Ele vai se revelar. O verbo se fez carne, a palavra é o verbo é Jesus. Quanto mais palavra você tiver, mais Jesus você vai ter, mais revelação de Jesus, como João teve lá no Apocalipse, como os apóstolos vinham tendo durante a peregrinação de Jesus, e eles caminharam com Jesus. Eles viram Jesus se transfigurar no monte, em Mateus 17. Eles viram Jesus andar sobre as águas do mar, no Mateus 14. Eles viram, e depois eles viram Jesus ser crucificado e viram Cristo ressurreto. Aleluia. Essa é a base, essa é a força, esse é o combustível da fé. O Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Eu não temerei. Faço minhas as palavras de Davi, do salmista Davi, que diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que
um exército me cercasse, eu não temeria, porque nele eu confiaria nele. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria, porque eu sei que no dia da adversidade, no dia da emboscada, no dia da enfermidade, o Senhor me recolherá à sombra das suas asas, me esconderá no seu pavilhão, e à sombra das suas asas estarei seguro. Sua segurança é o Senhor. Sua segurança é o Senhor, é o meu Senhor, é o nosso Senhor. Foi Davi que disse também. Davi passou por muitos medos, perseguido por Saul, tantos inimigos, porque ele amava o Senhor. Quando você ama a Deus, o inferno se levanta contra você. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Foi Davi que escreveu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu já vi a morte de perto muitas vezes. Contei uma história sobre tiro. Qualquer outro dia eu vou contar as outras duas. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais ficar tomando tiro. Eu que vou dar agora em nome de Jesus. Estou brincando, só para descontrair. Mas Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Se Davi está dizendo que não é para temer, que ele não teme, eu também posso dizer: eu não temerei mal algum, mesmo em face da morte. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça, o meu cálice transborda. Olha, você sabe o que é isso? Presença, comunhão, relacionamento, dependência, confiança, conhecimento, perseverança, conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A oração do Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu sempre faço essa oração: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a tua palavra. Não apenas ler, eu quero ver. Palavra viva, palavra do céu. Palavra é Jesus, o verbo. Deus tem uma revelação para você todos os dias, todas as horas que você quiser. Se você abrir e falar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, você vai ouvir. É isso que tem acontecido comigo. Por isso que eu componho tanto, porque eu vou à fonte, onde eu ouço a voz. E que voz? Eu saio de lá extasiado. Se pudesse, não saía. Olha, algumas pessoas dizem: mas eu fui abençoado por aquele louvor. Quer saber? A pessoa mais abençoada por esses louvores sou eu. Porque eu recebo direto da fonte. E não é que eu sei, agora que eu sento e falo: agora eu vou compor. Dificilmente, não me lembro de ter feito isso. A inspiração vem enquanto eu leio a Bíblia, principalmente. E como eu gosto do livro de Salmos, tem muitos salmos musicados. Eu cantei 2 agora aqui. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. O perfeito amor, não é qualquer amor, não é amor de homem e mulher. Não é esse amor romantizado das novelas e dos filmes. É o amor do alto, é o amor da eternidade, tem raiz na eternidade, não tem fim. Não se pode medir esse amor, meu querido, meu querido. Ele é mais poderoso do que o H1N1, que o coronavírus, Covid-19, que a peste branca, amarela, azul. É maior. Desculpa aqui a veemência, queridos. Não tenha medo. Viva o hoje, um dia por vez. Basta cada dia o seu mal, disse Jesus. Não fique projetando: será que eu vou, será que eu... Será o quê, meu filho e minha filha? Viva o hoje é domingo. Hoje não é segunda. Curta o domingo. Esteja diante do Senhor. Fale com Deus, ouça a voz dEle, leia a palavra dEle, cante louvores. Mas sabe que é a dificuldade nossa, sabe o que é, queridos? A gente não está habituado a isso. A gente é crente de congregação, crente de salão. Somos evangélicos. Falta-nos a vida. Aí a gente vai falar de louvor e adoração para pessoas que não têm essa experiência diária. E a gente compõe umas letras profundas que falam mais da nossa relação e quer comunicar isso a pessoas que não estão no nosso nível. A gente precisa ter sensibilidade, equilíbrio, sabe? Para ajudar essas pessoas, trazê-las para o nível da adoração ao Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás. Esse é outro assunto, entrou aqui de bônus. Então eu quero ir encerrando aqui, reforçando: o perfeito amor não é amor de homem, é amor do céu, é amor da eternidade.
Esse amor é suficiente para quebrar todo medo, todo medo, todo medo, todo medo. Desculpa insistir. Não tenha medo. Você não nasceu para viver com medo. Ah, medo que minha família, que o meu casamento, que meu trabalho. Não tenha medo. Deus é maior do que tudo isso. Todas as dificuldades, limitações e crises. Deus é maior. Sempre foi. Ele não mudou. O céu é o meu trono. O que você acha? A terra, o lugar onde repouso os meus pés. O que você acha do tamanho de Deus? Se o céu é o trono dele. Você já mediu o tamanho do céu? Não dá para medir. É o trono de Deus. Grande. Conhece? É o Senhor e muito digno de louvor. Antes de vir aqui para esse nosso bate-papo, eu estava ali meditando, peguei o violão, me veio uma música nova. Começou uma musiquinha, um cântico novo. Depois, quando terminar, eu vou apresentar e compartilhar. Mas é isso, sabe? Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tudo quanto fizer prosperará. Medita na palavra. Não só leia. Pega um versículo e fica ruminando. Meditar é ruminar. É trazer para dentro, para a mente, para o coração, pensamentos. É ser abraçado, é ser envolvido pela palavra e a verdade de Deus. Perfeito amor lança fora o temor. O que é temor? Pavor, medo, espanto, assombro. Você não vai ter medo de nada, não precisa. Você não vai. Vocês não são reféns do medo, em nome de Jesus. Nem do pavor, não temerá espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Porque o Senhor aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar em todo o seu caminho, em nome de Jesus. Receba essa profecia da palavra, receba a bênção do Senhor, receba a cura, receba saúde para a sua alma, sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. E nós, Senhor, agradecemos por esse tempo e oramos pelo nosso Brasil e ordenamos, Senhor, estas bênçãos sobre a nossa nação. Saúde para esse país, saúde no espírito, no corpo, na alma, na mente, nos pensamentos, saúde para os necessitados, para os hospitalizados, para os profissionais da saúde, Senhor, para os nossos governantes, que haja um milagre nessa nação, que esse país seja sacudido pelo poder do Teu Espírito Santo, para que haja quebrantamento, arrependimento, salvação e conversões em número incontável, Senhor. Obrigado por essa tarde maravilhosa, obrigado pela vida desses meus queridos, sobre eles eu invoco a Tua bênção, a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, sejam abençoados, queridos. Eu amo vocês, por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui por amor a Jesus, por amor à igreja dele, por amor a pessoas tão especiais como vocês. E assim, meus irmãos, chegamos ao final desse culto e eu espero que esta palavra faça efeito na sua vida. Espero que o irmão receba esta mensagem e que ela seja útil no dia a dia e que nós possamos juntos continuar louvando o nosso Deus. Eu quero me despedir nesse momento, pedindo que o irmão receba a bênção do Senhor neste momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação, a amizade do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas em todos os dias de nossas vidas aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Amém.